Amém? Vamos ficar de pé. Queria que você, por favor, estendesse as mãos para mim, me abençoasse. Peça ao Senhor que fale com você, em nome de Jesus. Fala assim: Jesus, usa esse cara, que não seja ele, mas fale comigo. Em nome de Jesus, irmãos, podem orar por mim, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Com a glória, Senhor, resplandeça, Senhor, em nosso nome de Jesus Cristo. Coloque-se à disposição do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que recebamos Jesus. A honra e glória de Jesus. Te agradeço, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é Dê Resposta ao Deserto. O povo por aí fala que eu prego muito sobre o deserto, né? Parece que é o pregador do deserto. Mas é porque foi no deserto, irmãos, que eu aprendi as maiores lições da minha vida. Foi aonde eu tive as minhas maiores experiências com o Senhor. Foi no deserto. Então, eu gosto muito de falar de deserto, de entender o significado disso, não é? A simbologia bíblica, né, do deserto em nossas vidas, o que representa, como lidar com isso. E essa mensagem dê resposta ao deserto. Eu queria trazer um novo entendimento para vocês, né, para nós. Quando o Senhor me ensinou isso aqui, eu fiquei impactado, porque a gente precisa de entender e aprender a como se comportar diante da dificuldade. Amém? Vamos ler Mateus 4, versículos de 1 a 11. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, o tentador aproximou-se dele e disse-lhe: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Olha o 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Amém. Pode ficar à vontade, irmãos. Olha, todo mundo sabe, né? Quem já leu aí a história de Jesus sabe que Jesus viveu como um homem comum até os seus 30 anos, aonde
aos 30 anos, no batismo dele no Jordão, Jeová revela o seu Filho a todos. Não só para nós, homens, mas também para o mundo espiritual. Porque Deus olha para Cristo e diz: esse é o meu Filho amado. E é interessante que eu sempre imagino uma cena, toda vez que eu leio essa parte do texto, eu sempre imagino uma cena. Quando Jesus nasceu, o governo de César ordenou um decreto para que fossem mortos todas as crianças. Não foi isso? E é interessante que o Espírito Santo apontou um caminho para José, Maria e Jesus, que eles saíram ali de Jerusalém, foram para Belém, né, onde Jesus nasceu e tal, e depois foram se esconder no Egito. E passou-se o tempo. Nesse dia, no dia do batismo de Jesus, eu fico imaginando Satanás olhando para aquela cena e falando assim: Caleb, não é possível, é o filho do Zé? Você está brincando? Naquele dia Jesus foi revelado a todos, até para Satanás foi revelado. E é interessante porque nesse momento, quando Jesus então é revelado aos homens como Salvador, como Cristo, como Filho do Deus Altíssimo, é revelado também a Satanás, os espíritos. Jesus passa a ser conhecido como Cristo, e não só como filho do Zé e da Maria. É interessante que nesse momento, a Bíblia diz que assim que Jesus sai ali do rio, o Espírito de Deus o leva ao deserto para ser tentado. E era necessário que isso acontecesse. Porque Jesus precisava passar por um teste de deserto antes que pudesse exercer o seu chamado, o seu ministério. Era necessário que Jesus então vivesse esse momento de deserto. E é interessante porque a Bíblia está dizendo aqui no versículo 17: daí em diante começou a pregar dizendo: arrependei-vos. Até esse momento aqui, Jesus ainda não havia pregado abertamente ao público, a todo. Por quê? Era necessário que ele passasse por um momento de aprendizado, um momento de prova. E sabe, irmãos, Deus vai fazer assim com a gente também. Não pense você que se Deus fez com Jesus, Ele não vai fazer com você. Ele vai fazer. Ele vai permitir com que você passe por momentos de dificuldade. Por momentos de tensão, para que você de alguma maneira possa ser aprovado naquilo e comece então a exercer aquilo que o Senhor chamou você para poder fazer. E essa história ela é muito conhecida. Mas o interessante que eu quero chamar a atenção de vocês foi as respostas que o Senhor Jesus deu ao momento de deserto dele. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E é isso que eu quero, de alguma maneira, fazer com que a gente saia todo mundo aqui entendendo. Porque quando aconteceu o deserto na sua vida, de novo, ou se você ainda não saiu dele, você passa a olhar para ele de maneira diferente, entendendo que é necessário você se comportar de alguma forma
para que aquele momento de deserto passe e você possa vencer aquele momento e começar efetivamente viver o que Deus te chamou para fazer nessa terra. Três testes você vai enfrentar no deserto. Eu queria falar o primeiro para vocês. O primeiro teste que você enfrenta quando você está num momento de deserto é o teste do conhecimento. Nós precisamos saber como se comportar diante dessas situações difíceis e entender o porquê que estamos enfrentando esse deserto. Nós temos uma tendência, irmãos, natural de repelir o deserto. Fala a verdade. Deus que me livre. Deserto, misericórdia. Eu estou fora. E aí a gente fica colocando de lado, colocando de escanteio as situações difíceis e não temos coragem de abraçar a situação difícil e tentar aprender com ela. O teste do conhecimento. Você precisa então saber por quê. Uma primeira atitude é passe o deserto de jejum, irmãos. Não alimente a carne. Jesus fez jejum de 40 dias. Não podemos passar pelo deserto de barriga cheia. O espírito precisa dominar a carne. Às vezes a pessoa está enfrentando um momento tenso, mas ela não sabe lidar com as emoções. E aí a alma dela está dominando o espírito. E aí qualquer situação adversa, ela solta os cachorros, perde a razão. Lembre-se sempre disso. Passe pelo deserto em jejum, não é? Alimente o seu espírito como se fosse um pitbull, né? E não como se fosse um pincher. Parece que o espírito é um pincher e a carne é um pitbull. E a briga fica desigual. Tem que ser o contrário. Nós precisamos de lembrar disso. Por quê? Enquanto você está ali alimentando o espírito, está tudo bem. Se você prestar atenção no texto, você vai perceber que enquanto Jesus estava de jejum, o diabo não tentou ele. Mas a Bíblia é clara em dizer que ao final dos 40 dias, ele teve fome. E foi na fome que ele foi tentado. Quando você vem para a igreja, quando você está conseguindo fazer o seu devocional tranquilo em casa, o Espírito está vencendo, está tudo bem. Mas tem um dia que você sente fome. E quando vem essa fome, você não consegue mais alimentar o espírito. As suas atitudes começam a se voltar para a carne. E é nesse momento que Satanás vem e te tenta. E quando ele te tenta, você perde. Você perde. Então, o ponto é passar pelo teste do conhecimento. Como? Em jejum. Para quê? Para que você possa dominar a carne. Para que você possa subjugar as suas vontades. Subjugar os seus sentimentos. As suas emoções. E toda vez que você começar a enfrentar algo difícil, irmãos, pare e pense e fale assim, Senhor, por que isso? Comece a perguntar ao Senhor. E deixa o Senhor te mostrar o porquê que você está passando aquele momento de dificuldade. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar
o que você precisa de aprender naquele momento. Não despreze o deserto, mas tenha entendimento, seja esperto, tenha astúcia, seja esperto. No momento de dificuldade, pare e pensa, o que o Senhor quer me ensinar? Você sabe por quê, irmãos, que Deus te leva para o deserto? Deus te leva para o deserto para te ensinar. Irmãos, todos nós sabemos que quando a gente está bem, a gente não aprende nada. Quando a gente está bem, a gente apenas desfruta. A gente não aprende nada. Se a sua conta está cheia, se o seu relacionamento em casa está bem, você só desfruta. Se sua conta está cheia, você procura lugar para gastar. Não é? Se está tudo em paz em casa, pode acontecer qualquer coisa que nada tira a sua paz. Mas quando o dinheiro acaba, quando o diagnóstico chega, quando o filho fica rebelde, quando o marido sai de casa, e aí? Qual vai ser a sua resposta, meu irmão? O que você vai fazer? Você vai se entupir de remédios? Vai simplesmente desistir da vida? Vai reclamar? Vai colocar a culpa em todo mundo? Coloca a culpa na sogra, no sogro, coloca a culpa no cachorrinho, põe culpa em todo mundo está errado. É assim? Não. Ou será que você vai dobrar os seus joelhos e vai começar a clamar, até o céu se mover ao seu favor? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua resposta diante do deserto? O que você vai fazer? Simplesmente entregar os pontos? E falar, eu não mereço, nada dá certo para mim, tadinho de mim? Ou você vai tomar uma atitude cristã, se posicionar diante do Pai e falar, Senhor, estou aqui, Senhor. Fala comigo. Muda a minha sorte, o que o Senhor quer me ensinar. O que o Senhor quer me ensinar, Pai? Fala comigo. Só aprendemos, irmãos, no aperto. E Deus sabe disso. A didática do Senhor é te colocar em situação de aprendizado. Só que a nossa tendência é nos colocar nos posicionar contra o ensinamento. Porque nós queremos viver bem. Queremos o nosso bel prazer a todo custo. E não temos então a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos passar de uma forma didática. Você conhece a palavra? Se vocês repararem, olha, no versículo 6 fala assim, ó. Aqui é Satanás falando com Jesus. E disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. No 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás usando um versículo bíblico, olha que perigo isso, irmãos. Satanás usando um versículo bíblico para poder desestruturar a mente de Jesus e fazer com que ele pecasse,
tentando fazer Jesus entrar em controvérsia com tudo aquilo que eles estavam conversando ali. E aí Jesus usa também um versículo bíblico: não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Todo mundo já ouviu falar que um texto fora do contexto gera por causa de um pretexto, né? É uma heresia. É exatamente isso que está acontecendo. E às vezes, irmãos, a gente entra numa situação de deserto, porque deserto não é lugar para você viver, é lugar para você passar. Então é uma situação, amém? Ok. Agora, quando entramos em uma situação de deserto, nós temos uma tendência a buscar com o nosso próprio intelecto justificativas para a gente estar ali. E a gente então começa a lembrar de alguns versículos e fala assim: não, eu já sei por que aqui está acontecendo. E aí nós começamos a buscar formas e conjecturas assim mesmo, para poder justificar aquele período. Muitas vezes, esses pensamentos que criamos são pensamentos que nos deixam em situação confortável. Entende? E nós usamos versículos bíblicos, promessas bíblicas, para poder justificar o momento que a gente está vivendo. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia, ela nos ensina de muitas e muitas maneiras, mas principalmente através do contexto. Um versículo não pode ser usado de maneira separada, sem se pensar em um contexto. Vou dar um exemplo que eu estou lembrando aqui. A Bíblia diz que filho é bênção, ok? Ok. Mas ter filho na adolescência, antes de casar, é uma coisa boa? Não. Então, ter filho é bênção. Mas tem que ser no momento certo. Isso é só um pequeno exemplo, mas a gente precisa de compreender essas coisas e buscar de Deus, né, a compreensão deste momento que você esteja vivendo. Segundo teste. Segundo teste é o teste da identidade. Quem você é e o que você quer. Esse é o segundo teste que você passa no deserto. Deus quer te mostrar você para você mesmo. Então, Ele nos leva ao deserto para nos mostrar para nós mesmos, para você ter ciência de quem você é. No versículo 3 também, ele diz, o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus. Satanás então estava testando a identidade de Cristo. Se és o filho de Deus. Mas Jesus, né? Poxa, Jesus tinha acabado de ouvir. Ele tinha acabado de ser batizado uns dias atrás, né? 40 dias antes. Ele tinha sido batizado e tinha ouvido do céu: tu és o meu filho amado, de quem me comprazo. Jesus ouviu de forma sobrenatural o próprio Deus falando sobre ele. Jesus tinha acabado de ouvir, cara, né? Eu sei que Jesus já sabia disso, mas como qualquer ser humano tem a necessidade de ouvir e saber de que faz parte, de que é precioso. Então, Jesus tinha acabado de ouvir há uns dias atrás de que era filho amado, e de repente Satanás vem com essa conversinha: se tu és filho de Deus.
Em que você tem acreditado? Na conversinha de Satanás? Ou na certeza? Ou na certeza daquilo que você já ouviu do Pai Celeste sobre você? Testar a nossa identidade, teste da identidade. Aprenda, irmãos, a confrontar todos os pensamentos e a confrontar todas as ideias que disserem sobre você, que apontarem ao seu respeito. Confronte essas ideias sempre com a palavra de Deus. Se alguém disser que você é isso ou aquilo, não acredite. Confronte esse pensamento com a Bíblia. Deixa eu ver se a Bíblia fala isso ou não. O seu balizador precisa ser as Escrituras. Não sai por aí acreditando em tudo que as pessoas dizem. Até mesmo dentro da igreja, irmãos. Tem gente que, não, porque fulano é homem de Deus demais, eu acredito nele. Eu falei assim, não. Teve uma vez eu ouvi uma profecia. Uma pessoa assim, que a pessoa é pastor, cara. E essa pessoa falou para mim uma profecia. Falou que eu ia passar um monte de coisa maluca lá, cara. Eu falei assim, cara, isso não é de Deus não, velho. Que esse cara tá falando isso aí? Mas eu escutei, eu não reprimi ele, nada disso. Escutei. Mas eu sou esperto, irmãos. Eu pego aquilo ali e vou falar com Jesus depois, cara. E eu vou falar com Jesus depois. Fala assim, Jesus, se isso é verdade, o que aquela pessoa lá falou, fala comigo. Fala comigo. No dia, irmãos, que me chamaram para poder liderar o ministério de louvor, que o pastor Marcos me ligou, eu falei para ele assim, ele deve estar ouvindo, né, pastorzão? O senhor lembra? Eu falei com ele assim, pastor, é furada. Vou querer não, obrigado. E aí eu conversei com ele e tal. Eu falei para ele assim, pastorzão, com todo respeito, se o Senhor não falar comigo, não vai rolar. E aí, falei assim, então vamos fazer um propósito? Se Deus falar, né? Deus falou, ainda bem. Mas é isso, irmãos. Estou contando para vocês aqui essa breve história. Mas é para vocês entenderem que não é porque uma pessoa de Deus falou e tal, que tem que ser regra absoluta na sua vida agora. Eu já vi muita gente, assim, se perdendo no caminho com Deus, porque ouviu uma profetada e acreditou naquilo cegamente e partiu. Nós não podemos fazer isso, irmão. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Nós precisamos ser maduros na fé, maduros em Deus, para poder conversar diretamente com o Espírito Santo. É bom demais quando alguém chega com a palavra e entrega, glória a Deus. A Bíblia diz para a gente não julgar o profeta, mas a palavra que está sendo dita. E esse irmão que falou comigo esse monte de coisa, eu nunca levei nada a mal do que ele falou, cara. Nem quero levar para o meu coração, ficar com raiva dele. Eu não, cara. Tudo que ele falou comigo ali naquele dia, nada daquilo nunca aconteceu. Então eu sabia que aquilo ali não era de Deus, cara. Na hora eu fiz assim, Mas depois em casa, eu falei, Espírito Santo, por favor, estou aqui. Se aquilo que o irmão falou vai acontecer comigo mesmo, me prepara, porque eu estou lascado se isso acontecer. E fiz um propósito com Deus, para saber se aquilo que aquele pastor tinha falado era para mim mesmo ou não.
A gente precisa de ser maduro, irmãos. Teste da identidade. Você precisa saber quem é você. E o que você pode fazer diante de Deus. Não é sair acatando tudo que é dito de qualquer forma. Seja maduro. Confronte as ideias e os pensamentos à palavra de Deus. Ouça o céu. Não dê ouvidos às mentiras. Dê resposta ao deserto. Situação de deserto, irmãos, é lugar onde você fica com os ouvidos atentos. Fala menos e ouvidos atentos. Normalmente, quando a gente está numa situação adversa, nós temos a mania de sair falando, contando para todo mundo. É ou não é? Fala a verdade. Eu estou vivendo, que não sei o que lá. Mas não fica quieto, não sossega. Para poder entender o que o Senhor está querendo te ensinar. E aí aquele deserto que era para durar 1 mês, dura 40 anos. Não é isso? A gente não tem paciência e não tem astúcia, inteligência para poder viver o período de deserto, passar por ele rápido. Terceiro teste é o teste da herança. Terceiro teste é o teste da herança. Olha o que diz o versículo 8. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Eu te darei tudo isso. Quem é Satanás para dar a Jesus alguma coisa? É o teste da herança. Irmãos, nós temos que parar de ficar caindo nessas conversinhas aí no mundo. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. O diabo está tentando ludibriar Jesus aqui e falando: olha, eu te dou tudo isso aqui para você. Bobo. Já é tudo meu. Eu fico imaginando Jesus, né? Rindo assim. Bobão, né? Tudo isso já é meu já. Você vai me dar o quê? O mundo, às vezes, irmãos, quer nos oferecer algo que aparentemente não é seu. Mas se você voltar e pegar esse pensamento e confrontar ele com a palavra de Deus, você vai perceber de que existem muitas promessas maravilhosas para mim e para você. E a gente não precisa de ficar querendo buscar isso ou aquilo, porque alguém está dando e está parecendo que é mais legal. Mas não. Um teste para saber se você sabe o que tem. Olha, coloca para mim, por favor, quem tiver aí no Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantava um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E as constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Quem é o rei das nações? Quem é o dono do mundo? É Jesus, é Ele é o dono de tudo. Agora, ele ia acreditar em Satanás falando: olha,
Oi. Amém. O diabo simplesmente ofereceu a Jesus o que já era dele. Agora, por que o diabo só pode oferecer uma coisa que não é dele? Porque o diabo não tem nada. Eu fico vendo tantas pessoas enganadas, achando que vai buscar às vezes num terreiro, sabe? Achando que Satanás é bonzinho, que vai dar isso, que vai ganhar aquilo. Ele não pode dar nada, porque ele não tem nada. O diabo ofereceu o que já era dele. Ele tentou ludibriar Jesus, trazendo confusão na mente. O diabo sabia que tudo era de Jesus, mas mesmo assim tentou. Por quê? Porque ainda não era tempo de Jesus. O que nós lemos agora em Apocalipse se cumpre depois. Ali naquele momento de deserto não era tempo. O que isso me ensina e te ensina? Olha, irmãos, nós precisamos de saber o tempo das coisas na nossa vida. Nós precisamos de entender isso. Porque uma coisa poderosa, irmãos, fora do tempo, se torna uma coisa perigosa. Às vezes, muitas coisas o Senhor já nos apontou, já nos deu direção, de que é nosso, de que a gente vai ter, de que vai ser lindo, mas por causa da cobiça do nosso coração, a gente acaba antecipando os tempos, e aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando um tropeço, uma maldição, não é? Por exemplo, o sexo é uma bênção, mas antes do casamento não é. Às vezes o Senhor te promete, olha, você vai ter uma grande família, você vai, pessoas sonham com uma casa, e aí aparece lá uma oportunidade, e você fala, nossa, eu vou comprar, eu não tenho dinheiro não, mas eu vou financiar o resto e tal, e não faz as contas, e não compartilha com a esposa, e vai lá e mete os pés pelas mãos, e quando a Suza está todo endividado, não é assim? Então o projeto da casa nova, que era para ser uma bênção, se torna agora uma briga dentro de casa, se torna agora algo que traz desarmonia no seu lar, porque era uma conta que não era para você fazer e você fez, não é? Um financiamento errado, um casamento errado. Eu vou casar com ele. Ele é tão lindo, não é assim que as meninas falam? Vou casar com ele. Esse menino é de Deus demais. Já ouvi tanto isso, irmão. Júnior também já deve ter ouvido muito, né, Júnior? E aí, não busca de Deus direito para saber. Depois que casa, irmãos, já era. Tem volta não. Teste da herança. Tem um texto que eu gosto muito. Josué. Por favor, meu irmão. Josué capítulo 1, versículo de 4 a 6. O 4, por favor. Volta um aí. Isso. Olha que interessante. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe.
ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, como estive com Moisés. Assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Até aí tá bom. Deus está falando, é um texto conhecido. Deus está falando com Josué. Fala assim: cara, eu sou contigo. Aonde você for, eu estou junto. É nós, mano, toca aqui. Estamos juntos. Só que o interessante é que no versículo 4 ele fala assim: olha, é do deserto ao Líbano, é do Eufrates ao Mar Grande. Sabe o que isso significa, irmãos? Limite. A gente gosta muito de usar essa parte do texto para falar assim, ó: onde você colocar a planta dos seus pés será teu e tal, não é assim? Mas o Senhor ali no versículo 4 ele dá um limite. Olha, Josué, é seu, mas é daqui até aqui. Não extrapola não, porque a minha ordenança é aqui, ó. É do deserto ao Líbano, do Eufrates ao grande mar. Às vezes, irmãos, nós carregamos fardos que não eram para carregar. Por quê? Porque extrapolamos os nossos limites. E quando estamos passando por um momento de deserto, nós precisamos de lembrar dessas coisas. Precisamos de lembrar dos limites que o Senhor colocou a nós. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Nós não podemos viver um cristianismo de uma forma relaxada, achando que pode fazer qualquer coisa, porque não pode, irmão. É bobagem você achar que pode. Se nós conseguirmos interpretar todos esses posicionamentos de Deus sobre nós, a gente teria uma vida muito mais leve e não precisaríamos de carregar alguns fardos. Temos aflições? Sim, mas não precisa ser sofrido e pesado como muitas das vezes é. Porque às vezes extrapolamos os limites. Não passamos no teste da herança. Você não consegue saber o que é para você, o que não é. Teste da herança. O deserto te faz viver um teste de herança. O que é seu? O que eu posso fazer? Até onde eu devo ir? Será que eu posso dar mais um passo? Ou será que é só até aqui? Não, meu filho, é do deserto ao Líbano, do Eufrates ao grande mar. O deserto, o Líbano eu acho que era em cima, o deserto era embaixo. Deus estava apontando para Josué assim: olha, é daqui até aqui, daqui até aqui. Nesse lugar aqui, aonde você pôr o pé é seu, que eu já te dei. Vai e toma. É isso. Nós precisamos de entender isso, irmão. Porque senão a gente vive um cristianismo moldado em bênção. Porque eu quero, então eu vou pedir a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vira heresia de novo. Tudo posso. Lê lá o contexto e vê se é isso mesmo que Paulo estava querendo dizer. É isso. Fardo leve não significa fardo pequeno. Vocês sabiam disso? Já pararam para pensar nisso? Que fardo leve não significa fardo pequeno. Eu falei isso aqui uma vez e eu usei o Mateus como exemplo. E ele está aqui de novo, vou usar ele de novo como exemplo. Irmãos, se você pegar um saco de cimento de 50 quilos, para mim vai ser pesado demais da conta. Não vai sair nem do chão.
Agora você põe na frente de Mateus, por exemplo, ele vai pegar ele assim com um braço assim, jogar ele nas costas assim, e ir embora, como se estivesse carregando nada, não é? A cara dele. Fardo leve não significa fardo pequeno. Por quê? Porque não tem a ver com o tamanho do fardo, mas sim com o tamanho da sua força. Com o tamanho da sua força. O tamanho da capacitação de Deus em você para carregar esse fardo. Então, às vezes você tem algo gigante para carregar. Só que Deus te deu uma força excomunal que você consegue carregar. Então não tem a ver se é pequeno ou grande o fardo, mas é o tamanho da força, da capacitação que o Senhor te dá e te entrega para fazer. E conhecer esse limite é a chave. É você saber o que você pode carregar e o que você não pode. É saber de que quando for um fardo que estiver muito pesado, você tem duas opções. Ou o Senhor aumenta a sua força, ou Ele te tira um pedaço do fardo.